nestas conversas com o mundo para vos trazer mais alguns temas pertinentes da atualidade. Hoje venho falar de algo que realmente é de extrema importância. Por isso, e desse lado, espero que tenham capacidade de compreender a razão porque é que eu estou aqui e qual a razão deste vídeo vir a existir, para que vocês os possam ver e de alguma forma sensibilizar as vossas consciências para o que se está a passar no mundo. A Rússia está em estado de alerta. Martial law, ou seja, o retirar obrigatório da sociedade na cidade capital de Moscou, que é na cidade capital da Rússia, que é Moscou, é obrigatório. Há um movimento incrível de tropas por todo o país, que é a Rússia. E em Moscou há várias viaturas e carros blindados e vários outros equipamentos militares a moverem-se de um lado para o outro. Isto é de veras preocupante. Imaginem que isto estava a passar em Portugal, em Lisboa. Imaginem que isto estava a passar em Paris, em Londres, em Washington DC, em Toronto, em Tel Aviv, em Caracas, onde quer que seja. A razão pela qual isto está a acontecer é porque algo realmente está iminentemente para acontecer. Eu não gosto de vir ser alarmista e, como já disse, não gosto de teorias da conspiração. Mas isto que estou a falar não são teorias da conspiração, isto são factos. Há vídeos que realmente podem, de alguma forma, justificar as razões porque é que eu vim aqui ter esta conversa com vocês. Isto é incrível. As pessoas estão tão desassociadas do que é que se passa no mundo. Os nossos meios de comunicação social estão de veras tão minados pelos sistemas que os dominam, que realmente não compreendem que estamos à beira de uma terceira guerra mundial com possibilidades catastróficas incalculáveis para toda a vida no planeta Terra. Nem só para a humanidade, para toda a vida no planeta Terra. E quando as pessoas olham para isto tudo, parece, isto não é nada, isto vai tudo passar, isto é tudo uma espécie de não sei o que é que se passa, que realmente parece que as pessoas perderam a consciência do que é o senso comum, do que é real, o que é que não é real, o que é sério e o que não é sério. Vivemos numa sociedade tão desassociada, tão insensível, que não compreende que estamos a atravessar de veras uma das fases mais críticas da humanidade. E parece que todo mundo continua as vidas deles no Facebook, no Twitter e no Instagram e noutras redes sociais quaisquer, como se nada acontecesse, como se isto não fosse nada. Ninguém fala disto, eu não vejo ninguém a falar disto em lado nenhum. Isto perturba-me de veras a minha sanidade. Perturba-me porque eu tenho consciência daquilo que se está a passar. E parece que aí desse lado ninguém tem consciência daquilo que se está a passar. O que é que se passa, pá? Anda tudo drogado, andam a meter-te... digam o que é que andam a beber ou a tomar ou caraças, pá. O que é certo é o seguinte, pá, isto é de veras realmente sério o que está a acontecer no mundo. E parece que o mundo está completamente desconectado disto. Está conectado às redes sociais, às maravilhas, pá, às imagens criadas pela inteligência artificial, que realmente nada tem a ver com a realidade da vida de cada um. Porque cada um de vocês aí desse lado está a passar por uma fase da vida que ninguém sabe nada sobre ela. E das quais vocês não falam, porque podia de alguma forma estabilizar essa imagem tão linda que vocês trazem às redes sociais. Eu estou a falar na generalidade da população em geral, não estou a falar especificamente para ninguém. Mas pensem um pouco sobre isto. Todo mundo se preocupa com a imagem, a foto, como é que vai ficar a foto para pôr no Facebook, não é? Ou para pôr no Instagram, pá. Tem que tirar aquela foto, tem que ficar perfeita. Escolhem entre 50 fotos para uma ficar perfeita, não é?
enquanto realmente está a conter algo realmente extremamente importante que pode definir a existência ou a extinção da raça humana e todas as espécies no planeta Terra, e parece todo mundo, pá, isso não é nada, isso, pá, deixa lá isso, pá, né? O que é que se passa? Andamos todos dormentes, andamos todos, sedados por ansiolíticos e por outras drogas que realmente trazem maravilhas à vida, é isso? Não sei o que é que se passa, mas isto perturba-me. Perturba-me a falta de sensibilidade pela parte da humanidade pelo que está a passar. A Rússia está, se não em DEFCON 1, está em DEFCON 2. DEFCON 1 quer dizer guerra iminente, guerra nuclear iminente. Armageddon, Armagedão. Vocês compreendem o que é que quer dizer a palavra Armagedão? Armagedão é uma cidade que fica em Israel. Mas o significado da sua palavra quer dizer o fim dos tempos. Quer dizer que chegamos ao ponto de não ter a capacidade de poder continuar a podermos viver em paz uns com os outros. É incrível que isto esteja a acontecer nos dias de hoje. Quando olhamos para trás e olhamos para a história, olhamos para tudo aquilo que aconteceu através da história e ao longo dos anos, compreendemos talvez as razões porque as coisas aconteceram da forma que aconteceram e hoje estamos onde estamos no mundo, não é? John F. Kennedy foi um dos maiores líderes aqui na América. Eu acredito que John F. Kennedy e Ronald Reagan foram os dois últimos grandes panteões do que eu poderia chamar celebridades dentro do que é a presidência americana. Eles trouxeram, através da sua ingenuidade e talvez divindade, paz ao mundo. John F. Kennedy, há aproximadamente cerca de 60 anos atrás, trouxe um speech, um discurso chamado Discurso da Paz, The Speech of Peace. Ele, sem dúvida, teve a capacidade de se encontrar com Khrushchev e acabar com a crise dos mísseis de Cuba, que podia ter, que esteve muito perto de poder ter trazido um holocausto nuclear. Isso não aconteceu porque John F. Kennedy teve a capacidade de poder entender onde é que os pés de Khrushchev estavam. Ou será o mesmo dizer que teve a capacidade de se meter nos sapatos de Khrushchev e entender realmente a razão porque é que ele estava a agir da forma que ele estava a agir. Por isso, a América, quando fez o acordo para tirar os mísseis da Bay of Pigs em Cuba, ele teve que tirar também os mísseis que tinha apontados para a Rússia na Turquia. Claro que isso foi tudo muito em silêncio, mas o que é certo é que isso aconteceu. A razão por que Khrushchev meteu os mísseis em Cuba foi porque a América tinha posto mísseis na Turquia apontados para a Rússia, na altura conhecida como a União Soviética. Em 1990, quando houve a separação entre o Bloco de Leste e o Bloco do Oeste na Alemanha, a América, através de um senhor que realmente eu acredito que devia ficar mencionado na história, porque este senhor teve a capacidade de poder prometer à Rússia que se a Rússia tirasse os 400 mil militares que tinha na Alemanha, chamada Alemanha de Leste, que a NATO não se moveria uma incha para o lado da Rússia. Hoje, passaram-se 33 anos depois desse tempo e realmente ele teve razão. O James Baker teve razão quando disse que não se moveríamos uma incha, movemos uma milha.
uma milha não, 1000 milhas. 14 países que atualmente não eram parte da NATO, hoje são parte da NATO, e que faziam parte, muitos deles, do acordo de Korcham. A maior parte de vocês nem sabe o que é que isto quer dizer, não é? Isto para vocês, se não é chinês, é uma língua muito semelhante. Mas o que é certo é o seguinte: a América e o mundo ocidental quebrou a promessa que tinha feito à Rússia, que realmente não se aproximaria das suas fronteiras e que de alguma forma não criaria um perigo para aquilo que a Rússia compreende como sendo como é que dizer, a sua existência enquanto país. Vladimir Putin talvez não seja tão louco como as pessoas o fazem. E o seu ministro Lavrov tão pouco. Mas uma coisa é certa, se pensarmos um pouco e olharmos para a história, vemos o seguinte: em 1939 Hitler teve uma reunião muito séria com alguém muito importante nessa altura, que era o Sr. Stalin, que era quem estava à frente dos destinos da Rússia, e prometeu-lhe que não invadiria a Rússia de forma nenhuma, que jamais atacaria a Rússia. O que é certo é o seguinte: durante a Segunda Guerra Mundial, 22 milhões de pessoas pertencentes à Grande Rússia morreram. 1 em cada 7 russos na altura morreu. Depois da promessa do Hitler que realmente não atacaria a Rússia. Vocês compreendem a razão pela qual o Vladimir Putin está um pouco apreensivo sobre as nossas, aqui deste lado, promessas que não vamos atacar a Rússia? Pensem um pouco, principalmente pelo lado da Alemanha. A Alemanha nunca foi um país que nós pudéssemos confiar. A Alemanha acabou por comprar a Europa através do euro e através da União Europeia, acabou por fazer aquilo que sempre quis. Foi de alguma forma criar uma unificação em que eles fossem os comandantes e chefes de todos os países e eles determinassem o que é que a Europa devia ou não devia fazer. Hitler tentou isso de uma forma militar, enquanto que esta nova Alemanha, de uma forma mais inteligente, através dos capitais, tem comprado a Europa inteira. E mais uma vez a Alemanha está do lado contra a Rússia. E a Rússia está a ver isto uma vez mais como realmente uma ameaça à sua existência. A América, através de políticos que realmente não têm consciência nenhuma do que é a ideologia russa, nem razões porque é que eles agem da forma que agem, pôr em causa a existência do Império Russo. Mais uma vez, a América quer mudança de regime. Vimos o passado das mudanças de regime que a América trouxe ao mundo. Podemos ver o que aconteceu no Iraque, com a matança de Saddam Hussein, com a desculpa de armas de destruição massiva que realmente nunca existiram em lado nenhum. Vemos aquilo que aconteceu com Gaddafi na Síria e outros mais casos em que a América tentou mudar os regimes, só trouxe desgraça e trouxe mais instabilidade a essas áreas. Vladimir Putin pode não ser completamente a pessoa que mais gostemos, mas é um líder estável, que tem trazido a Rússia de uma forma estável até agora. Sem dúvida nenhuma, ele tem tentado trazer um pouco mais de estabilidade ao seu país e fazer com que o seu país cresça. Mas quando ele se sente ameaçado pelo Oeste, é natural que ele deva tomar as suas precauções também. Imaginemos o seguinte: imaginemos que aqui no México a Rússia punha mísseis
de defesa contra a América. Como é que vocês acham que a América ia agir? Se a Rússia pusesse armamento nuclear ou de defesa contra a América aqui nas suas fronteiras. Foi esta capacidade que John F. Kennedy teve quando teve a conversa que ele teve com Khrushchev. Ele teve a capacidade de pôr nos pés de Khrushchev e compreender realmente onde é que estava os seus receios, quais eram realmente as razões pela qual Khrushchev estava a agir da forma que ele agiu. Quando tivemos a capacidade de pôr-nos nos pés do inimigo, talvez compreendemos que eles não são talvez tão inimigos como nós pensamos. E John F. Kennedy teve essa capacidade. Mas por ter a capacidade de compreender que realmente o que se passa aqui na América e em outras partes do mundo, que não se passa pelos americanos nem pelas outras partes do mundo, mas sim pelos governantes ou pelos interesses geopolíticos e estratégicos de umas indústrias que realmente tiram benefícios da guerra. Quando eles compreenderam isso, compreenderam que realmente, principalmente John F. Kennedy e Khrushchev, compreenderam que realmente eles não podiam tentar resolver o conflito entre eles através nem do Pentágono, nem através dos sistemas políticos comuns dentro da América e da Rússia. Por isso eles criaram o chamado hotline, o chamado telefone vermelho, que entre a Rússia e aqui a América, foi criado por Khrushchev e por John F. Kennedy. Porque eles assim têm uma forma de se comunicar um com o outro, sem passar pelos generais e oficiais e outra cambada toda que anda ali à volta a tentar tirar proveitos, ou benefícios, ou poderes, ou outras qualquer influências. E eles assim têm uma linha de comunicação entre um e o outro para poderem parar o que podia ser um holocausto nuclear e o fim de toda a humanidade. Há 70 anos atrás, em 1963, ele foi morto em novembro, se não estou errado, foi em novembro que ele foi assassinado, John F. Kennedy. Um mês antes ele tinha tentado parar a guerra entre a América e o Vietnã. Esta guerra trouxe 60 mil mortos para a América e mais de 1 milhão de mortos para o Vietnã. Talvez tenha sido essa a razão porque ele foi morto. Há quem acredite, e há relatórios já bastante definidos que acreditam que ele foi morto pelos serviços secretos americanos ou talvez pelo FBI, para poder de alguma forma controlar as suas ideologias muito modernas. Ele não era moderno, nem era antigo. Ele não era extremista, ele não era de direita nem de esquerda, era uma pessoa com um senso comum. John F. Kennedy era democrata. Um democrata que nada a ver com os democratas que nós temos hoje. O Partido Democrático hoje não tem nada a ver com o Partido Democrata que era nos anos 60. Hoje o partido com um pouco de senso comum na América ainda continua a ser os republicanos. Os democratas perderam completamente a cabeça. Estão voltados ao contrário e para eles o mundo é todo cheio de cor-de-rosa, de arco-íris, de 1000 cores, de abortos, tudo contra aquilo que é o senso comum da humanidade e de alguma forma daquilo que representa a América. Infelizmente há algo aqui que não podemos deixar de pensar, é o seguinte. Há um tempo atrás eu li um estudo sobre o seguinte. A maior razão pela qual existem problemas entre as relações entre humanos é pela falta de comunicação. Às vezes não é pelo problema que existe, é pela falta de compreendermos o que é que aconteceu, porque é que aconteceu. É a falta de comunicação entre os seres que cria a maior parte dos problemas. Quando as pessoas têm a capacidade de poderem transmitir os seus pensamentos, os seus ideais, as suas ideologias e aquilo que realmente tentaram dizer com aquilo que disseram, acontece que não existem problemas.
apenas 10% são problema dos 100%. 90% são falta de comunicação, são incompreensão, são misunderstandings, ou quer dizer, mal-entendidos entre as pessoas, e que realmente depois de se limpar as coisas, disse, uau, afinal isto não era nada. Mas uma coisa é certa, se olharmos para a história e olharmos para aquilo que realmente foi capaz de evitar uma guerra de proporções incalculáveis entre a Rússia e a América, foi a capacidade, por exemplo, do FDR, o Mr. Roosevelt, com o Stalin, de terem capacidade de se encontrarem e terem uma conversa. Foi a capacidade de John F. Kennedy de se encontrar com Khrushchev e terem conversas e de alguma forma se entenderem. Foi a capacidade de Nixon de se encontrar com Brezhnev. Foi a capacidade de Ronald Reagan de se encontrar com Gorbachev. Estes 4 líderes tiveram capacidade de se comunicar e de alguma forma resolverem os seus talvez mal-entendidos, para evitar catástrofes que podiam dizimar a humanidade toda. Há 2 dias atrás estive a ver um senhor que realmente é uma pessoa que eu realmente considero bastante, que é uma pessoa que para mim é alguém que eu ainda respeito dentro da família Kennedy, que é um sobrinho do John F. Kennedy, Robert Jr. Ele é realmente uma pessoa que eu acredito que nós devíamos olhar para ele como um exemplo nos seus discursos. O que é certo é o seguinte, este senhor que eu estava a falar um bocadinho, que é o Robert F. Kennedy Jr., ele é um dos concorrentes à presidência da América atualmente, aqui na América. Eu sou independente, sem dúvida, mas atualmente, derivado às circunstâncias, eu suporto o Partido Republicano. Não porque eu seja republicano, tenha consciência nisto. Eu, quando cheguei à América, pensava que era um democrata. E eu acredito que sou um liberal conservador. Eu acredito que tenho ideias liberais, sim, o mundo devia ter educação para todos, livre e gratuita, devia ter saúde para todos, livre e gratuita, devíamos todos ser tratados de igual forma, não haver discriminação em nenhuma classe social, nem nenhuma raça, nem nenhuma religião, nada dessas coisas. Mas penso que também temos responsabilidade, devíamos de alguma forma trabalhar para o bem de todos e de alguma forma tentar que todos possamos realmente fazer parte da sociedade e vivermos em paz uns com os outros, trabalhando para o melhor e para o bem de toda a comunidade. Não acredito que de alguma forma quem está em casa deva ganhar mais do que quem vai trabalhar. Isso é errado, isso tem estado a acontecer ultimamente na América. Ficas em casa, ganhas mais do que fores trabalhar. É errado. Isso é promover a malandrice, é promover o estado de parasitismo da sociedade. Eu não posso estar de acordo com isso. Eu acredito que as pessoas devem ser de alguma forma, como é que é dizer, recompensadas pelos seus sacrifícios e não recompensadas por não fazer nada, que é o que está a acontecer atualmente numa grande parte do mundo. Parece que aqueles que menos fazem são mais recompensados que aqueles que mais trabalham. É injusto, é errado e não podemos continuar por este caminho, porque senão só trazemos uma imagem e uma ideia errada às pessoas, o que faz pensar que elas que realmente o seu trabalho não é valorizado e que de alguma forma não precisam trabalhar para poderem ter uma vida boa. Mas não é disso que eu vim falar. Veio só aqui por acaso. O que é certo é o seguinte. À vossa saúde. O que eu quero dizer com isto é o seguinte. Estamos a viver realmente um tempo
ah, bastante preocupante em relação à possibilidade de uma terceira guerra mundial. E parece que ninguém está a levar isto a sério. Eu, depois de ter analisado todas as razões que podem fazer com que isto seja um facto, e todos os fatores que estão realmente a juntar-se para que isso possa ser verdade, estão realmente presentes e em cima da mesa. Naturalmente que isto me preocupa. John F. Kennedy, isto há 63 anos atrás, estava em frente a uma janela enquanto estava a chover. E ele estava pensativo. E depois de olhar para a janela enquanto a água caía do outro lado, perto dele estava um cientista nuclear que realmente estava em contacto com aquilo que acontecia sobre a radiação. E ele perguntou a cientista, escuta lá, o que é que está a acontecer em relação às armas nucleares que nós estamos a testar na atmosfera? E ele disse-me, as armas que estamos a testar na atmosfera, tem repercussões mundiais. Isto transmite-se através dos jet streams e acontece que isto espalha-se um pouco pelo todo o mundo. E depois isto vem para baixo, quando chove. E volta a ser, então quer dizer que agora esta água que está a chover pode trazer elementos radioativos, podem contaminar as crianças, os peixes, os animais, as plantas e tudo. E ele disse sim. Ele disse, precisamos parar isto. Precisamos parar estes testes nucleares na atmosfera. Alguns dias depois, ele entrou em contato nessa altura com o presidente da Rússia, nesse tempo, que era o Mr. Khrushchev, e ele disse, Mr. Khrushchev, eu penso que temos aqui algo que realmente devemos, os dois, enquanto líderes das duas maiores potências mundiais e que realmente estão a fazer testes nucleares na atmosfera, que devemos pensar sobre isto, falar sobre este assunto. Segundo um dos meus mais acreditados cientistas nucleares, os nossos testes nucleares estão a afetar o mundo inteiro. Penso que devemos arranjar uma forma de poder parar esta loucura, porque a radiação pode danificar o nosso tudo aquilo que nós conhecemos. E foi essa a razão porque os testes nucleares na atmosfera acabaram por deixar de existir. Para evitar que realmente pudesse contaminar a água, os rios, os peixes, os animais e tudo aquilo que existe. Podemos agradecer mais uma vez a John F. Kennedy. O que é certo é o seguinte, e é de hoje que eu vim falar. O maior problema que existe aqui atualmente é que estamos a ser liderados por políticos inconscientes que se estão a deixar contaminar e levar por interesses estratégicos de uma máquina de guerra que existe na América e em outras partes do mundo que querem que esta guerra continue. Esta guerra era para nem sequer ter começado. Já havia um acordo de paz na primavera de 2022 que podia ter parado esta guerra de ir para a frente. Esta guerra que está a acontecer entre a Ucrânia e a Rússia não é uma guerra entre a Ucrânia e a Rússia, é uma guerra entre a América, a NATO e a Rússia. Não é mais uma guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Nós estamos a poder dar força
à Ucrânia para que ela continue uma guerra que realmente não tem sentido nenhum e que só pode trazer destruição, nem só à Ucrânia, mas a todos nós. Devemos ter a capacidade de dizer não aos nossos políticos, de dizer já chega. Isto não vai a lado nenhum. Há quem queira mudança de regime dentro da Rússia. Isto não poderá acontecer. Estamos à beira de um holocausto nuclear e toda a gente está a beber copos de água e no bar a celebrar. Isto é realmente sério. A sério, pensem sobre isto. Isto é tão sério que eu estou super cansado, mas hoje tive de vir aqui falar com vocês este assunto. Porque isto chegou a um ponto em que realmente já não se... já não podemos deixar isto passar em vão. Todos estes líderes, o FDR, o John F. Kennedy, o Nixon e o Ronald Reagan tiveram capacidade de poder ter reuniões com os seus com os seus pares da outra parte. Está na altura deste senhor, eu nem sequer quero ir longe demais com este assunto, mas que a pessoa que representa os Estados Unidos de alguma forma tenha uma conversa de pé de ouvido com o Vladimir Putin. É importante que estes dois líderes se encontrem e que tragam um fim a esta loucura que pode trazer um nuclear, um Armageddon, uma Armagedão nuclear, um holocausto nuclear que pode destruir o mundo inteiro. Isto realmente preocupa-me de verdade. Eu quando penso sobre estas coisas e penso sobre tudo aquilo que realmente está a acontecer e quando vejo que isto não são apenas mais do que interesses geoestratégicos e interesses económicos que nada têm a ver com a chacina que está a acontecer entre dois países, devíamos parar esta guerra. A Europa deve dizer não a esta guerra. Os americanos devem protestar não contra esta guerra. Porque a maior parte dos americanos estão contra esta guerra. Só quem está a alimentar esta guerra são aqueles que estão ligados às máquinas que de alguma forma continuam a alimentar-se destas guerras. O mesmo aconteceu na guerra do Iraque, com o Afeganistão, com a Síria, com o Vietnã e outras mais. É este sistema que está a minar a América. A América tem demasiados problemas internos para se estar a preocupar com coisas externas. A América tem uma infraestrutura que está a ruir. A América tem problemas demasiado sérios com armas. Há demasiadas pessoas a matarem-se umas às outras, brancas, pretas, todas as cores. Temos as fronteiras abertas. Temos uma crise incrível dentro deste país a nível de inflação e outras coisas mais e que ninguém está a levar a sério. Agora é com a Ucrânia e a Rússia. Brevemente será entre Taiwan e a China. Quando é que a América vai parar esta criação de inimigos em todo o lugar? Como eu costumo dizer, quando és um martelo, tudo o que vês é um prego. Não foi estes os fundamentos pelos quais a América foi criada. Os pais da América tentaram sempre fazer crer que a América não poderia nunca ser um império. Não era essa a razão porque eles estavam a formar a América, para que a América se tornasse um império mundial em que tivesse supervisionar e policiar o mundo inteiro. Não foi essa a intenção com que a América foi criada. Eu penso que devíamos olhar para a Constituição Americana e olhar para os fundamentos daquilo que foi a criação da América e compreender as ideologias fundamentais que fazem deste país aquilo que este país foi. Agora há guerras contra tudo. Há guerra contra o câncer, há guerra contra o clima, há guerra contra isto, há guerra contra aquilo. Desde quando há tanta guerra, pá? Porque é que não há lutas? Lutas solidárias entre nós e o outro lado para que possamos vencer e trazer a melhoria a todos os sistemas? A América gasta quase 900 bilhões de dólares no exército, enquanto há pessoas a viverem na rua.
A América mandou mais de 150 bilhões de dólares, bilhões, para a Ucrânia para sustentar uma guerra que não tem sentido nenhum, enquanto tem cidadãos americanos a viverem na rua e com fome. Cidadãos desses, alguns deles que são crianças. É esta a América que queremos? É esta a América que nós defendemos? Não é esta a América que eu quero. Não é esta a América que eu aprendi a amar e a respeitar e de alguma forma com a qual me identifico. Robert Kennedy, penso que é um líder que deve ser ouvido. Eu, sem dúvida, suporto o Donald Trump, ou mesmo até o DeSantis, que é o governador da Flórida. Mas este senhor realmente veio há 3 dias fazer um discurso que trouxe um pouco de consciência, sensibilidade e conhecimento sobre o que é realmente ser americano. Eu aconselho a vocês porque vejam o discurso dele. Robert Kennedy Jr. Ele era sobrinho do John F. Kennedy. Para mim, um dos maiores líderes de todos os tempos da América. Tinha muito mais para falar sobre isto. Isto é um assunto demasiado complexo. Só penso que pensem sobre o seguinte. Estamos à beira de um holocausto nuclear. Tudo aponta para que, se não pararmos este processo, o resultado será, sem dúvida, uma guerra nuclear. Pensem um pouco sobre isto. Eu não estou a ser alarmista, não estou aqui a promover loucuras, nem nada disso. Estou a ser bastante consciente e bastante honesto sobre aquilo que estou a falar. A sério, isto é um caso demasiado sério para não se considerar seriamente. Não sou um criador de teorias da conspiração. Não acredito que devemos ser alarmistas, mas acredito que devemos ser conscientes e que devemos ter a capacidade de compreender aquilo que está a acontecer no mundo e de alguma forma dizer não, da forma como é possível. Eu estou, através deste vídeo, a dizer não a este conflito. Estou a dizer não a esta guerra entre a Ucrânia e a Rússia, ou entre a NATO, a América, a Ucrânia e a Rússia. Estou a dizer não a um holocausto nuclear. Estou a dizer não a todas as guerras. Estou a dizer não a um possível conflito entre a China e a América por causa de Taiwan. Estou a dizer não a todos os conflitos armados que possam trazer a destruição e a morte de seres humanos. Eu estou a dizer não à inconsciência, estou a dizer não à insensibilidade, estou a dizer não a esta indústria de guerra que de alguma forma alimenta estes políticos que promovem estas guerras. Eu digo não a estas coisas todas porque tenho a capacidade e a sensibilidade e a compreensão que isto tudo é errado e que isto tudo não leva ninguém a lado nenhum. A destruição, seja ele daquilo que for, jamais pode trazer benefícios, seja ele a quem for. Devemos construir coisas. Devemos estar juntos, não divididos. Devemos fazer mais. Não devemos criar guerras, devemos criar paz. Devemos ter compreensão, não incompreensão. Devemos criar amigos, não inimigos. Pensem um pouco sobre isto que eu disse. Espero ter trazido a vocês a um pouco da minha indignação e da razão pela qual hoje vim fazer este vídeo. Apesar do meu cansaço, depois de um dia de 12 horas de trabalho, eu tinha que vir aqui dizer a vocês que eu acredito que, enquanto humanidade, devemos ficar juntos contra tudo aquilo que é incerto, tudo aquilo que é injusto e tudo aquilo que não traz benefícios a nenhum de nós. E estas guerras não trazem benefícios a nenhum. Cada soldado que morre de uma parte a outra do mundo é uma vida que se perde na humanidade. É uma mãe que chora pela perda de um filho.
É uma mulher que não vê o seu marido chegar a casa, um filho que perdeu o pai para sempre. É isto que nós estamos contra a humanidade? É isto que nós queremos promover? A sério? Qual é a razão que dá razão a uma família que perdeu a pessoa que ele amava? Penso que somos melhores do que isso. Enquanto humanidade, devemos superar-nos. Devemos ser mais humanos e melhores uns para com os outros. O que é certo é o seguinte: guerras nunca trouxeram nada de positivo a ninguém. Certamente encheram os bolsos de muitos políticos e generais e outras coisas mais. Mas quem morreu, na realidade, foram inocentes. Pessoas que nada tinham a ver com o assunto e que foram apenas vítimas de uma avareza humana. Foram vítimas da humanidade querer ter mais para mim. Eu, mais, eu. Isto dói-me. Dói-me porque acredito, enquanto humanos, somos muito melhores do que isso. E devemos fazê-lo através das nossas manifestações contra estes sistemas que só querem trazer destruição a nós e ao mundo. Hoje não quero ir muito mais longe com esta conversa. Penso que trouxe a vocês a ideia daquilo que queria dizer. Espero que aí do vosso lado vocês compartilhem este vídeo ou então falem com os vossos amigos para que eles possam falar com os amigos dele e para que mais humanos estejam sensibilizados da possibilidade de uma terceira guerra mundial e da destruição completa do planeta Terra e de tudo aquilo que vocês conhecem. Isto parece parte de um filme de ficção científica ou de um filme engraçado como o Mad Max, mas não é. Isto é uma possível realidade se nós não pararmos desta loucura. Tenham consciência desse facto. Porque se vocês tiverem a capacidade e a sensibilidade de compreender isto que eu estou a dizer, compreendem que isto não é apenas a possibilidade de um filme de ficção científica. Isto é a possibilidade e a realidade do futuro daqueles que sobreviverem ao holocausto nuclear. Ok, malta. Um abraço para todos. Vejo que aqui, com estas conversas com o mundo, na esperança que tenha trazido a vocês alguma sensibilidade para que vocês possam sensibilizar outros. Até o próximo episódio.